Presidente interino da Câmara anula a sessão que autorizou o processo de impeachment. O presidente do Senado diz que decisão foi intempestiva e mantém processo. Confusão política é destaque em todo mundo e provoca reação no mercado financeiro. Mulher é suspeita de forjar certidão de nascimento para ficar com bebê doado por mãe adolescente. Demora dos presídios em remover antenas facilita controle do tráfico por detentos no Rio. E na reportagem especial, preconceito contra os negros no Brasil. Olá, boa noite para você. Em uma semana decisiva, o Brasil começou a segunda-feira com a anulação do processo de impeachment pelo presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão, aliado da presidente Dilma. O presidente do Senado, Renan Calheiros, decidiu ignorar essa decisão e manteve o processo que será votado na quarta-feira. Todos os detalhes da confusão política daqui a pouco aqui no Jornal da Record. O final de semana foi de tiros e vítimas no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Um policial militar da unidade pacificadora e uma moradora foram baleados e mortos em confrontos na região. O soldado Evaldo César Silva de Moraes Filho, de 27 anos, foi enterrado hoje à tarde. O militar morreu baleado no domingo quando chegava para trabalhar na unidade de polícia pacificadora do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Pelo rádio, colegas de farda deram alerta e pediram socorro. O soldado passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Evaldo estava desarmado. Ele tinha 2 anos de polícia militar, mas ainda aguardava o porte de arma. Eu acho que se nós pudéssemos, nós deveríamos, na formatura, dar acautelada uma arma para cada um. As trocas de tiros entre policiais e criminosos se estenderam por todo o fim de semana no complexo. Elaine Cristina da Conceição, de 35 anos, foi atingida por uma bala perdida e não resistiu. 2 PMs e 3 moradores também ficaram feridos. Hoje foi mais um dia de confronto na região. O teleférico chegou a parar e a segurança foi reforçada. Moradores fizeram um protesto silencioso contra a violência. A Polícia Militar faz uma varredura no Complexo do Alemão em busca dos criminosos envolvidos nos confrontos do fim de semana. Os agentes investigam se a ordem para os ataques contra militares de UPPs partiu de dentro dos presídios. Só este ano, 36 policiais foram mortos em serviço aqui no Rio de Janeiro. Antenas de TV daquelas bem simples e caseiras a serviço do crime organizado. Nas cadeias cariocas, essas antenas estão sendo usadas para melhorar o sinal dos celulares, que entram e funcionam sem problema nos presídios. No alto dos presídios, antenas caseiras se multiplicam. Os equipamentos seriam para captar sinais de TV, mas são usados também para outro fim, ampliar ondas de celulares e rádios transmissores. Com a comunicação aberta, os criminosos continuam dando ordens de dentro das celas. Botar fogo em ônibus, ordem para ataque a policiais, várias situações de tomada de pontos de venda de drogas, de ataque entre quadrilhas. Isso tudo passa pelo crivo dessas pessoas que estão lá dentro, usando justamente esses dispositivos de telefone celular. A Justiça determinou em março a substituição das antenas por outras, de UHF. Os novos aparelhos impediriam a transmissão dos sinais telefônicos. O governo do Rio tem até o fim deste mês para cumprir a decisão judicial. Caso as antenas caseiras não sejam retiradas, o Estado terá que pagar multa diária de R$1.000. O próprio secretário de Administração Penitenciária também pode ser responsabilizado pela demora na troca dos equipamentos. A unidade que iniciou esse procedimento está com um procedimento praticamente parado e as outras unidades não se tem nem notícia de ter iniciado isso. As antenas caseiras não são o único problema enfrentado nas cadeias públicas. A entrada de telefones, drogas e armas tem sido cada vez mais comum. Um celular pode custar até R$6.000 no comércio paralelo dentro dos presídios. Por semana, são apreendidos, em média, 100 aparelhos. A solução poderia ser a instalação de mais bloqueadores de sinal de telefonia e aparelhos que escaneiem os visitantes. A partir de maio do ano passado, quando as revistas aos visitantes foram proibidas através de lei,
e não foram acompanhadas da instalação dos escâneres corporais. Então isso fez com que os objetos ilícitos dentro das unidades prisionais tivessem um acréscimo considerável. No Rio, jovens aproveitam os engarrafamentos para assaltar motoristas. Os ataques são frequentes. Este rapaz disfarça e arranca o cordão do motociclista. Depois foge. Nenhum suspeito foi preso. Ainda no Rio de Janeiro, esse cliente que abastece o carro num posto em São João de Meriti é, na verdade, um assaltante. Assim que o frentista enche o tanque, o ladrão avisa que é um assalto. O funcionário reage e joga gasolina sobre o motorista, que faz um disparo. A faísca do tiro provoca um incêndio. O assaltante estava em liberdade condicional, tinha acabado de roubar o carro e teve queimaduras em mais de 80% do corpo. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi um dos alvos da 7ª fase da Operação Zelotes. Ele foi levado coercitivamente para prestar depoimento na Polícia Federal em São Paulo. Durante toda a manhã, agentes chegavam à sede da Polícia Federal com documentos apreendidos. Cumpriam 12 mandados de busca e outros 15 de condução coercitiva, no Distrito Federal e em 5 estados. O foco foi a empresa Cimento Penha, que funciona neste prédio, na capital paulista, e a suspeita de envolvimento num esquema de fraudes nos julgamentos do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda. Segundo a investigação, empresas pagavam propinas para anular ou reduzir multas aplicadas pela Receita Federal. Esse seria o caso da Cimento Penha, que reverteu multas que chegavam a 106 milhões de reais. Um dos interrogatórios de hoje na Polícia Federal foi do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Em novembro do ano passado, a Justiça já havia determinado a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-ministro. No depoimento de hoje, a Polícia Federal queria explicações de Guido Mantega sobre a relação dele com um dos donos da empresa investigada. O ex-ministro, segundo a investigação, é amigo do empresário Vitor Sandri. A polícia quer saber se ele teve influência nas decisões do Conselho. Depois de 2 horas de depoimento, em que negou qualquer irregularidade, Guido Mantega saiu sem dar entrevista. O empresário Vitor Sandri se negou a responder às perguntas no interrogatório. Em nota, o advogado de Guido Mantega disse que o ex-ministro teve uma relação comercial com a empresa Cimentos Penha na década de 90 sobre terrenos que ele tinha herdado do pai. E ainda disse que Guido Mantega nunca teve influência em julgamentos do CARF. Vamos falar agora de toda a confusão política em Brasília. A decisão do presidente interino da Câmara de anular a sessão que autorizou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff provocou forte reação no Congresso. Valdir Maranhão, que votou contra o impeachment, acatou parte do recurso da Advocacia Geral da União para que outra sessão fosse realizada. O deputado do Partido Progressista, Valdir Maranhão, aliado da presidente Dilma, comanda a Câmara há apenas 4 dias. Pouco antes do meio-dia, Maranhão tomou a decisão que havia prometido a líderes de governo já na sexta. Anunciou por meio de nota que estava anulada a sessão da Câmara dos dias 15, 16 e 17 do mês passado, que autorizou o Senado a processar Dilma por crime de responsabilidade. Valdir Maranhão tomou a decisão sozinho, sem consultar nenhum dos integrantes da mesa diretora da Câmara. Ele acatou um recurso apresentado pela defesa da presidente Dilma 7 dias depois da sessão que autorizou o andamento do processo de impeachment e que reclamava desrespeito ao direito de defesa e que Eduardo Cunha havia engavetado. A iniciativa turbinou o nervosismo e a instabilidade no meio político. Na nota oficial em que anuncia a decisão, Valdir Maranhão declara que ocorreram vícios que tornaram a sessão nula de pleno direito. O deputado acata parte dos argumentos da defesa de Dilma, entre eles o de que os partidos não poderiam ter fechado questão ou orientado para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro e que os deputados deveriam votar de acordo com suas convicções pessoais e livremente. A nossa decisão foi com base na Constituição, com base no nosso regimento, para que nós possamos corrigir em tempo vícios que certamente
poderão ser encenáveis no futuro. A iniciativa pegou de surpresa a presidente Dilma em plena solenidade para a criação de novas universidades. Ela chegou a anunciar a anulação da sessão do impeachment. Eu não tenho essa informação oficial. Eu estou falando aqui porque eu não podia fingir que eu não estava sabendo da mesma coisa que vocês estão. Por favor, tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. Nós temos de compreender a situação para poder lutar. O advogado-geral da União admite que se reuniu com Valdir Maranhão na véspera da decisão. Foi no jantar na casa do vice-líder do governo, Silvio Costa. Participou da conversa o governador do Maranhão, Flávio Dino, que teria ajudado a convencer o deputado a anular a sessão do impeachment. Eu apresentei minhas razões. Fiz aquilo que qualquer advogado faria. E assim que foi confirmada essa decisão inesperada do deputado Valdir Maranhão, os senadores foram convocados para uma reunião de emergência na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros, em Brasília. Renan pediu que os líderes partidários discutissem o assunto. Depois de mais de 2 horas de reunião e várias consultas ao regimento interno do Senado, Renan Calheiros optou por manter o cronograma do impeachment. Ele entendeu que a decisão individual de Valdir Maranhão não poderia se sobrepor ao que foi votado por todos os deputados e alegou que o processo aqui no Senado já está em fase adiantada. Essa decisão do presidente em exercício da Câmara agora, portanto, é absolutamente intempestiva. Aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo. Parlamentares da base aliada e da oposição debateram a decisão. E se a Câmara confirmar a decisão do presidente que lá está? Ou se o Supremo Tribunal Federal confirmar a decisão do presidente que lá está? Seria muito mais prudente que Vossa Excelência suspendesse esse processo de tramitação até que nós tivéssemos uma decisão definitiva. Matéria preclusa, intempestiva, sem instância de deliberação, sem competência para falar mais nesse processo. Falta ao presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, competência para falar sobre este processo. A sessão do Senado teve ainda outra polêmica. A decisão da Comissão de Constituição e Justiça de acrescentar novas informações ao processo contra Delcídio do Amaral fez o PSDB apoiar o adiamento do julgamento do ex-petista, considerado voto certo contra a presidente Dilma. O presidente do Senado se irritou com a manobra e ameaçou adiar a votação do impeachment prevista para quarta-feira. Não é competência da CCJ produzir prova em julgamento de ninguém nessa casa. De ninguém. E que eu até compreendo as razões do PSDB, mas eu terei muita dificuldade de marcar a sessão de afastamento da presidente da República antes de resolver esse problema do Delcídio do Amaral, que é um problema anterior. E na Câmara, o clima foi tenso entre os deputados por causa da decisão de Valdir Maranhão, aliado do governo, de anular a sessão do impeachment. A decisão pegou todo mundo de surpresa e animou os governistas. É a vitória da democracia, é a vitória do devido processo legal e dos direitos que estavam sendo suprimidos. Mas a ala pró-impeachment reagiu na mesma hora. Partidos da oposição se reuniram e assinaram um documento que pede a cassação de Valdir Maranhão ao Conselho de Ética. Os parlamentares argumentam que ele teria cometido abuso de autoridade ao suspender uma decisão que foi tomada pela maioria dos deputados em plenário. A decisão ilegal, ilegítima e irresponsável do senhor Valdir Maranhão confronta o posicionamento de 363 deputados, ou 7 deputados, 367 deputados. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, foi na mesma linha e afirmou que a decisão de Maranhão foi absurda, irresponsável e antirregimental. Segundo Cunha, mostram a interferência indevida na tentativa desesperada de evitar a instauração do processo de impeachment e negou que tenha participação no episódio. Em nota, a oposição disse que a decisão demonstra uma tentativa do governo de interferir em assuntos internos do Legislativo. Desde que Valdir Maranhão
Centrão, que se tornou aliado da presidente Dilma, contrariou a orientação do partido ao votar contra o processo de impeachment na Câmara, integrantes da executiva do PP estudam puni-lo. Mas hoje, com essa decisão, o deputado Júlio Lopes protocolou uma representação pedindo a expulsão de Maranhão da legenda, além de suspendê-lo do cargo de vice-presidente. Amanhã, Maranhão terá que explicar a decisão à mesa diretora da Câmara. Não existe nenhuma razão para um presidente em exercício tomar uma decisão como essa, grave como essa, sem ouvir pelo menos um componente da mesa diretora da Câmara. Valdir Maranhão, até pouco tempo, era braço direito de Eduardo Cunha, mas votou contra o impeachment da presidente, tornando-se assim o mais novo aliado de ocasião da presidente Dilma. Maranhão é investigado pela Operação Lava Jato, em que foi citado pelo doleiro Alberto Youssef, e pela Operação Miqueias, que apura desvio de verba em fundos de previdência municipais. Bom, mas apesar de todo esse tumulto, nesse momento está mantida para quarta-feira a sessão no Senado para a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos direto a Brasília agora ao vivo com o repórter Eduardo Ribeiro. Boa noite, Eduardo. Está mantida a sessão, mas o que a gente pode esperar do presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, depois que foi ignorado aí pelo Senado? Olha, o que dá para citar logo de cara, Adriana, Celso, boa noite a todos, é que essa vai ser uma longa e difícil noite para Valdir Maranhão. Um parlamentar em terceiro mandato, sempre acostumado a agir nos bastidores, dificilmente com algum papel de relevância e que apenas há 4 dias ocupa a presidência interina da Câmara dos Deputados. Pois ele, que recentemente foi citado em denúncias da Lava Jato, amanhã, segundo eu apurei, Adriana, Celso, vai para o tudo ou nada. Valdir Maranhão pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar que a Suprema Corte force o Senado a reconhecer e cumprir a decisão que ele tomou hoje e que foi ignorada pelo senador Renan Calheiros. Mas nesse caminho, Valdir Maranhão terá pelo menos 2 grandes dificuldades. A primeira delas é que líderes da Câmara se reúnem nesse instante para definir as regras de uma sessão extraordinária convocada para amanhã que pode, primeiro, reformar, cancelar a decisão de Maranhão, uma decisão monocrática e, além disso, talvez até mesmo afastá-lo do cargo. A argumentação para isso ainda não estaria bem definida. Valdir Maranhão também sofreu uma derrota. O filho dele foi hoje exonerado do Tribunal de Contas maranhense porque quase não aparecia para trabalhar. E o PP, o Partido Progressista, partido de Maranhão, deve já deliberar amanhã a possibilidade dele ser expulso. Amanhã, outro futuro político será definido, o do senador Delcídio do Amaral. Às 5 horas da tarde, o Senado se reúne para cassar ou não o mandato dele. E o rito da Câmara, o rito do Senado em relação a Dilma Rousseff, continua mantido para quarta, a partir das 9 da manhã. De Brasília, Eduardo Ribeiro. Obrigado, Eduardo. E o mercado financeiro também levou um susto com a notícia da possível anulação do processo de impeachment. A Bolsa de São Paulo e o dólar oscilaram com as incertezas na política brasileira. A queda no preço das commodities e as notícias pouco animadoras da economia chinesa já prejudicavam o mercado nesta manhã. Os investidores só não contavam que o noticiário brasileiro fosse ainda mais surpreendente. O anúncio da anulação do impeachment pelo presidente interino da Câmara dos Deputados causou reação imediata. A Bolsa de São Paulo, que já operava no negativo, teve uma queda acentuada e chegou a cair 13,5%. Ao longo do dia, conseguiu se recuperar e fechou a segunda-feira com perda de 1,41%. O dólar também sofreu oscilações. A moeda americana chegou a subir 5% e atingiu a máxima de R$ 3,67. Ao fim do dia, com o anúncio de que o Senado prosseguirá com o processo de impeachment, o dólar perdeu força e fechou a R$ 3,52, em alta de 0,63%. A palavra de ordem do mercado é cautela, pelo menos até que seja decidido o destino da presidente Dilma. Com um novo governo, dizem os especialistas, os ânimos se acalmariam, mas os investidores vão estar de olho no novo plano econômico. Levando em conta que uma mudança de governo fica tão incerta assim, o mercado fica muito mais instável, ele fica, como a gente chama, volátil. Ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, os agentes ficam com uma dificuldade muito grande de tomar a decisão. E esse vai e vem no cenário político brasileiro repercutiu na imprensa internacional. O Brasil nos sites das principais agências de notícias e jornais do mundo. Caos, reviravolta, surpresa foram as palavras mais usadas para descrever a decisão do presidente interino da Câmara de anular a votação do impeachment.
O britânico The Guardian destacou que Valdir Maranhão é pouco conhecido. O espanhol El País lembrou que ele é investigado, acusado de ter recebido propina da Petrobras. A publicação ainda destacou que o deputado do Maranhão age por lealdade ao governador do estado, que seria um fiel escudeiro da presidente Dilma. Aqui nos Estados Unidos, a rede CNN disse que sobram perguntas e faltam respostas. Para os especialistas, a visão de quem está de fora é de que a movimentação de hoje só aumentou a confusão no país. Quando recebi a notícia, achei que fosse uma piada, disse o professor Christopher Sabatini, da Universidade de Colômbia. Ele afirmou que acredita na democracia brasileira e acha que é preciso ficar atento à motivação dos políticos neste momento. Veja a seguir, vice-presidente Michel Temer não comentou a decisão de Valdir Maranhão. E ainda hoje, exclusivo, adolescente tem bebê e doa a criança para a mulher que é suspeita de forjar certidão de nascimento. A polêmica iniciada na Câmara com a tentativa de anular a sessão do impeachment já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Até agora, os ministros disseram não aos dois lados, para quem queria a anulação do impeachment e para quem desejava reverter a anulação decidida hoje. O professor de Direito Constitucional Alexandre Bernardino dava palestra hoje no Senado quando surgiu a notícia da anulação do impeachment na Câmara. Para ele, essa é uma polêmica que não termina aqui. Há uma politização do direito sempre. E, nesse caso, mais explícita. A questão é, se a gente vai conseguir preservar o Estado de Direito, é essa a questão central, preservar e garantir o Estado Democrático de Direito em todo o procedimento, para que se chegue ao fim e a nação consiga continuar em paz. Não é a primeira vez que uma decisão solitária tomada ali interfere diretamente nos interesses de quem ocupa esse outro poder. Quase sempre em questões assim, o debate atravessa essa praça e vai parar no Supremo Tribunal Federal. No caso de hoje, demorou quase nada. Era início da tarde, quando um advogado de Santa Catarina entrou com um mandado de segurança para reverter a decisão do deputado Valdir Maranhão. Mas a ministra Rosa Weber negou. Já o ministro Luiz Fux disse não ao pedido do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Ele queria que o Supremo anulasse a sessão da Câmara, que aprovou o impeachment. Mas, segundo Fux, não cabe judicializar assunto interno de outro poder. Em Cuiabá, durante uma palestra, o ministro Gilmar Mendes se posicionou sobre o assunto. Parece que nós, no Brasil, temos que acertar o passo. E sabemos, eu já disse isso, ninguém fica em cargo público por liminar. É preciso ter um tipo de legitimidade, não é? Especialmente nas altanerias da presidência da República. Mas isso gera tumulto, certamente. Até aqui, só uma coisa é certa: o assunto deve voltar ao plenário da Suprema Corte, logo, logo. Esta decisão é uma decisão absolutamente nula, porque ela não gera efeito nenhum para o Senado Nacional. O pedido de impeachment da Presidência da República, que já foi avaliado pela Câmara dos Deputados, de acordo com um rito previamente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente Michel Temer não comentou a decisão que anulou a votação do impeachment na Câmara. As críticas vieram de aliados e candidatos a ocupar uma vaga no governo caso a presidente Dilma Rousseff deixe o cargo. O vice Michel Temer manteve a rotina de reuniões, apesar do dia turbulento no Congresso. Temer recebeu aliados e comentou a decisão do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, aliado de Dilma Rousseff. Eu senti que o presidente está absolutamente tranquilo. Ele fez o comentário que qualquer um de nós faz, qualquer pessoa de bom senso faz. Foi uma coisa inusitada e não esperada. A tentativa de anular a votação do impeachment na Câmara dos Deputados não mudou os planos do vice-presidente de articular um possível governo caso assuma a presidência no futuro. Pela internet, o vice-presidente nacional do PMDB, Eliseu Padilha, também comentou a tentativa de anular a votação do impeachment. O ato nulo não gera nenhum efeito e inexiste juridicamente, disse ele pelo Twitter. O vice-presidente não se pronunciou abertamente sobre o caso. Em nota, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que a decisão de Valdir Maranhão não tem sentido e nem base legal. Você vai ver a seguir uma reportagem exclusiva. Adolescente oferece bebê pela internet. Mulher forja certidão de nascimento e leva recém-nascido da maternidade.
E também na série especial, preconceito contra os negros, o médico de uma renomada Universidade Federal e a desembargadora do Tribunal de Justiça. Por que eles ainda são exceção nos mais altos cargos das profissões?